Olá, meus queridos amigos aqui do Guia do Paes, tudo bem com vocês? Quem fala é o Rafael e hoje eu vou fazer a correção da prova de História do Paes 3 de 2019. Sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco de questões. Deixa eu dar uma aumentada no texto e aquela dica que eu dei para vocês, né? Antes de ler o texto, vamos ler quem é o autor, qual é o título, de repente isso pode dar um direcionamento, uma ajuda pra gente. Rubem Barbosa Filho, século XX, uma introdução, pensar o século XX. E aí, o texto agora. O século XX foi o salto definitivo da humanidade para o futuro, para a história entendida como transformação permanente e fluxo contínuo do tempo. Mas também foi o século do medo e das tragédias injustificáveis. A dura realidade dos interesses provoca dois grandes conflitos mundiais, um tenso período de Guerra Fria e uma interminável série de guerras localizadas. Tá aí o texto, resumiu muito bem pra gente o que foi o século XX. E aí vamos analisar o item 60. A partir de meados do século XIX e no transcurso do século XX, o desenvolvimento tecnológico impactou a velocidade das mudanças históricas de maneira cada vez mais intensa e até mesmo decisiva. Exato, né? A gente teve ali, no transcurso do século XIX e ao longo do século XX inteiro, o desenvolvimento do telégrafo, telefone, rádio, televisão, isso na área da comunicação. A gente teve o desenvolvimento do avião no transporte, né? Do carro, o próprio carro que aí foi o boom do século XX. A gente teve o desenvolvimento também no transporte de uma coisa que muitas às vezes se esquecem, que foi o container, que simplesmente essa caixa de ferro revolucionou a maneira como os países fazem comércio uns com os outros, tornou muito mais dinâmico esse comércio, muito mais prático. Tudo isso nesse período, no meados do século XIX e no transcurso do século XX, se eu não me engano, esse exemplo do container foi lá para os anos 50. E aí, qual é a consequência de tanta tecnologia? Isso impacta a velocidade das mudanças históricas de maneira cada vez mais intensa. Porque, veja bem, uma informação ela é passada de um lugar para o outro muito mais rápida. E a consequência dessa informação também vai ser muito mais rápida. E isso daí vai estar acelerando o processo de decisões. Então as mudanças históricas vão ser cada vez mais intensas e até mesmo decisivas. Pode-se dizer, né, meus professores falavam isso, que o mundo que a gente conhece ele surge no século XX. Assim, muitas das coisas que a gente reconhece são do século XX. Um exemplo, a noção de adolescente surgiu só depois ali das grandes guerras, surgiu essa noção de adolescente, é uma noção do século XX. E é impregnada no nosso mundo como se sempre tivesse existido, mas não, só passou a existir nesse período. E isso tudo é para mostrar o quê? Que as mudanças históricas foram mais intensas e até mesmo decisivas, o impacto causado nelas. O item está certo. 61. O período que separa as duas guerras mundiais do século XX foi marcado por crise generalizada gerada pelo colapso da ordem liberal na economia, crise de 1929 e Grande Depressão, e na política, emergência e expansão de regimes totalitários. É exatamente isso, né? No período entre guerras, ali então que separa a Primeira Guerra Mundial da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu no mundo inteiro? A gente teve nos Estados Unidos a Grande Depressão, que foi ali por causa da especulação irrestrita na Bolsa de Valores de Nova York, um crack dessa bolsa que, como consequência, causou a Grande Depressão, e não foi uma depressão só nos Estados Unidos, mas, podemos dizer, no mundo inteiro afetado por essa crise. E então, um lugar que foi muito afetado, a Alemanha, outro, a Itália, a Europa como um todo, Estados Unidos estavam sendo muito afetados, até mesmo o Brasil chegou a ser afetado por essa crise, não de maneira tão forte quanto esses países que eu citei. E aí, qual que é a consequência? A gente teve o enfraquecimento, né, o colapso da ordem liberal na economia, e aí políticos autoritários, eles viraram e falaram, tá vendo o que aconteceu? Quando vocês deixam os liberais tomarem conta da política e da economia, é isso que acontece. A gente precisa de totalitarismo, a gente precisa aqui do fascismo, porque é ele que guia a nação para tempos prósperos. E foi assim, em meio a um período de crise na economia, uma crise completa na sociedade, que conseguiram chegar ao poder regimes como o nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, na Espanha e Portugal, tudo isso nesse contexto do entre guerras. Então o item está certinho também. 62. Na Segunda Guerra Mundial, formaram-se dois blocos beligerantes, ideologicamente bem definidos. O eixo fascista, formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, identificados pela clássica definição de democracia, Inglaterra, Estados Unidos da América e União Soviética. Bem, pessoal, ele colocou certo aqui quem participava de cada bloco, né? Eixo fascista, Alemanha, Itália e Japão, aliados, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Porém, o item ele tem dois grandes erros, que é ao dizer o seguinte, ideologicamente bem definidos,
a gente sabe que o eixo fascista, de certa forma, era bem definido. Sim, eram os fascistas. Só que, nos aliados, não havia esse ideologicamente bem definidos. Porque participavam os Estados Unidos e a Inglaterra, capitalistas, e a União Soviética, comunista. Então, aí o item já está errado. E tem um outro erro também. Falar que os aliados eram identificados pela clássica definição de democracia. Sabemos que não, né? Inglaterra e Estados Unidos até que sim, União Soviética não. Então, o item aí 62 está errado. Vamos aí para o 63. Entre as tragédias injustificáveis do século XX a que o texto alude, podem ser citados os genocídios praticados contra povos e etnias distintos, o que vitimou os judeus sob o nazismo, o que se abateu sobre os armênios na Primeira Guerra e, mais recentemente, contra parcela da população de Ruanda. Bem, pessoal, é um item que traz pra gente 3 exemplos de tragédias injustificáveis e a gente tem que jogar cada um: o do nazismo, o dos armênios e esse aí de Ruanda. O do nazismo, né? Aqui, ó, o que vitimou os judeus sobre o nazismo, é o exemplo mais claro pra gente, porque é o exemplo mais trabalhado tanto na escola quanto nas produções culturais, é o que a gente mais vê na mídia. Até aí tá fácil de julgar o item, de fato, temos esse exemplo do que vitimou os judeus sobre o nazismo. Se você diz que isso não aconteceu, você é um retardado mental. Então até aqui tá certo. Vamos continuar o julgamento. O que se abateu sobre os armênios na Primeira Guerra, e aí o item começa a ficar um pouquinho mais específico, mas continua certo. Esse genocídio armênio de fato aconteceu, e aí, para mostrar para vocês que não é uma coisa tão distante quanto pode parecer, alguns amigos ano passado acharam muito específico cobrar isso na prova, tem uma notícia aqui do ano passado, ó. Por que a recusa de Trump em classificar a matança de armênios como genocídio é tão polêmica? A notícia é de 17 de dezembro de 2019, da BBC, então é aí um pouco depois do Paz, só que toda essa polêmica ela já vinha acontecendo desde o final do ano passado, aconteceu pelo menos no último trimestre inteiro. Então é uma coisa que está, mesmo tendo acontecido no século XX, está muito atual, porque o Trump ele atualmente se recusa a chamar essa matança de armênios e tudo isso gera uma tensão entre os Estados Unidos, a Armênia e a Turquia. Mas por que a Turquia? Justamente pela origem desse genocídio armênio. Está aqui a definição dele, ó. Foi um extermínio sistemático pelo governo otomano de seus súditos armênios minoritários dentro da sua pátria histórica, que se encontra no território que constitui a atual República da Turquia. Então a gente tinha aquele império, né, otomano, também referido às vezes como turco-otomano, e aí dentro desse império existia uma etnia, os armênios, que foram sistematicamente exterminados, foram mortos, teve assassinato em massa, um número de vítimas estimados entre 800 mil e 1.800.000, a gente não sabe exatamente quantos foram, e acontecia isso. E eu trouxe aqui para vocês o mapa atual da região, olha só, tem aqui a Turquia e a Armênia. Então o Império Otomano, quando ele se dividiu, ele dá origem aí à Turquia, a gente tem a Armênia e até hoje existe uma tensão na fronteira entre os dois. Turcos e armênios se afirmam um desejo de paz e amizade, mas defendem versões opostas do ocorrido há 100 anos. Que ocorrido? Esse nosso holocausto aí armênio que a gente estava citando. Controvérsia sobre o termo genocídio afeta a economia e vida de moradores dos dois lados da fronteira. Deixa eu voltar ali para o mapa. Então tá aqui, a fronteira até hoje, ela é muito tensa, é uma região muito tensa, durante um período foi fechada, então não sei como tá hoje, vocês me desculpem, então você tinha que ir da Turquia para a Armênia, você tinha que passar pela Geórgia, Azerbaijão, você tinha que contornar para poder entrar. Aí beleza, essa manchete e essa tensão entre chamar de genocídio ou não afeta apenas ali, afeta os Estados Unidos, que eu já citei, e vários outros países. O Brasil já se envolveu em uma polêmica relacionada a isso, acho que foi em algum documento oficial, colocou como genocídio, e aí a Turquia falou, que é isso? O que vocês estão falando? Não foi genocídio. E aí houve uma tensão entre os dois países por conta disso. É um exemplo, então, que é próximo da gente e de fato aconteceu. Não é uma coisa tão específica quanto alguns imaginaram, e a gente de fato aprende sobre o genocídio armênio na Primeira Guerra ali em História, quando a gente está estudando o período ali do início do século XX. Por fim, temos esse último, e mais recentemente contra parcela da população de Ruanda. Bem, para se lembrar desse, você poderia se lembrar desse filme, Hotel Ruanda, que foi um filme excelente, ganhou vários prêmios, que trata justamente dessa questão. O cara, nesse hotel, ele abriga pessoas durante esse período aí do genocídio que aconteceu em Ruanda. Que genocídio é esse? A gente estuda ele mais em geografia do que história, mas aqui, ó, também conhecido como genocídio Tutsi, foi um massacre em massa de pessoas dos grupos étnicos Tutsi
e Tua e Hutus moderados em Ruanda, que ocorreu entre 7 de abril e 15 de julho de 94, durante a Guerra Civil de Ruanda. Então, tá aí, ó. Os 3 exemplos que a gente citou aconteceram e o item tá certo. Por que eu trouxe para vocês exemplo de filme, exemplo de notícia e tudo mais? Para mostrar a importância de se manter com um bom repertório, digamos, cultural, um repertório de notícias, porque isso ajuda a responder o item mais do que ter decorado, por exemplo, decorar todos os genocídios. Você talvez não consiga, não é uma coisa tão fácil de lembrar. É mais fácil lembrar quando você tem um contexto, quando você lembra. Pô, tava tendo aquelas notícias do Trump ano passado, né? Então deve ser alguma coisa relacionada a isso. De fato, você lê a notícia, você já sabe o que aconteceu e fica muito mais fácil para você marcar. E aí isso é válido para notícia, podcast, jornal, filmes também, porque o filme, quando ele é inspirado em fatos reais, a exemplo do Hotel Ruanda, ele vai te orientar muito bem para responder esses tipos de item. Vamos lá para o item 64. Dividida desde a Primeira Guerra Mundial, a Coreia reunificou-se depois de violento conflito civil nos anos 50 do século passado, sob a hegemonia do norte comunista. Bom, esse é o item que a gente olha e já vai marcar errado de cara. Pô, tá dizendo que a Coreia reunificou-se sob a hegemonia do norte comunista. E, pô, você olha aqui, atualmente a gente sabe que tem um norte comunista e um sul capitalista. Não existe uma Coreia inteira comunista reunificada, ainda mais após um violento conflito civil nos anos 50 do século passado. Né? A gente sabe que teve o conflito da Guerra da Coreia, que acabou na prática, né, separando oficialmente entre esse norte e esse sul, digamos assim. Então a gente marca errado o item. Calma lá, meu amigo. Tudo isso aí que eu falei é o que a gente pensa, né? Olhando a questão, e é o que eu pensei no dia também. Mas vamos dar uma relembrada na história da Coreia. Esse aqui é o mapa atual, em que a gente tem a Rússia, a China, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e o Japão em foco. Em 1910, o mapa era diferente e o Japão ocupou a Península Coreana. Isso daqui é a Península Coreana, que à época ainda não tinha isso de Norte e Sul. Era a Península Coreana, não tinha Coreia do Sul e Coreia do Norte. E essa ocupação aconteceu em 1910 pelo Império Japonês. E perdurou até 1945, e você sabe o que é a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos jogaram as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki e o Japão acabou assinando a sua rendição. E a consequência disso foi que, como parte dessa rendição que ele assinou, ele perdia os seus territórios ultramarinos. E aqui nesse mapa, quais eram os territórios ultramarinos do Japão? A Manchúria, que fica por aqui assim, e voltou a ser da China automaticamente. E a Coreia, que era o outro território ocupado pelo Japão aqui nessa região. Sobre a China, a Manchúria, eles foram bem objetivos. A comunidade internacional falou, tá aí, é da China de novo. Mas a Península Coreana ficou numa situação um pouco mais complicada. E aí ela foi ocupada ao norte do paralelo 38, que é esse paralelo aqui, pela União Soviética, e ao sul pelos Estados Unidos. Aí, com o tempo, ao norte assumiu o Kim Il-sung e ao sul Syngman-rhee. Eu não sei se eu pronunciei certo, a galera do K-pop me corrige qualquer coisa. E então, em 1948, as tropas soviéticas saíram do norte, e em 49 as tropas americanas saíram do sul, e aí ficou os dois no poder. Só que, em 50, o norte ataca e derrota o sul, começa a ocupar o sul. Só uma parte do sul que não foi ocupada, essa região aqui de Pusan, não sei como fala, a galera do K-pop me corrige de novo. E aí vai ficar o mapa desse jeito. Se você voltar no item, vai ver que ele falou: reunificou-se depois de violento conflito civil nos anos 50 do século passado, sob hegemonia do norte comunista. Pô, é isso que a gente está vendo aí no mapa, né? A Coreia, a Península Coreana foi reunificada após um violento conflito civil, sob a hegemonia do norte comunista, tá? Que é a bandeira do norte. Então, o item estaria certo, né? Mas vamos continuar pensando. Isso foi momentaneamente, porque a guerra ela continua. Olha só, os Estados Unidos, isso era um contexto de Guerra Fria, é importante a gente lembrar, tinham medo da expansão do comunismo. Então, eles decidiram intervir nesse conflito coreano por meio de tropas da Organização das Nações Unidas, através do Conselho de Segurança. Vocês lembram que no Conselho de Segurança tem também a União Soviética.
Só que naquele momento ela não estava se manifestando no Conselho de Segurança como forma de protesto, porque a China, que tinha virado comunista, não estava nesse Conselho de Segurança. Eles tinham colocado no lugar da China, Taiwan, Taipei, a República da China, e não a China comunista. E isso estava deixando a União Soviética fazendo esse protesto e acabou que ela não votou e os Estados Unidos conseguiram passar essa intervenção ali na Península Coreana e enviaram tropas da ONU. Essas tropas da ONU, na prática, eram tropas praticamente com só soldados dos Estados Unidos. E aí eles recuperaram o sul e com o tempo ainda atacaram e conquistaram o norte. E só depois de um tempo que a China ajudou o norte e conseguiu recuperar esse território. E depois disso a guerra acabou ficando um pouco estagnada ali na região do Paralelo 38, sobre o qual a gente tinha falado aqui. Em 1953, então, a gente tem a assinatura de um armistício. Ou seja, a guerra vai ter uma pausa. Olha só, a palavra armistício é mais como uma pausa. Oficialmente, o conflito ele continua até hoje. Até hoje a gente não teve um fim oficial para essa guerra da Coreia. Inclusive, ano passado, os líderes, né, do Norte e do Sul manifestaram o interesse, a vontade de que se encerrasse esse conflito oficialmente, mas ainda não temos nada de oficial assinado, só esse interesse, essa vontade por parte dos dois. Ok, então a gente viu tudo isso. Se você olhar ali, reunificou-se depois de violento conflito civil nos anos 50 do século passado sob a hegemonia do norte comunista, você vai perceber que teve, de fato, um momento que ela foi reunificada sobre a hegemonia do norte comunista. Se você forçar a interpretação um pouco, porque você sabe que isso foi muito momentâneo, mas você vai perceber que é verdade. Então o item está certo? Calma lá. Vamos ler a outra parte aqui. Dividida desde a Primeira Guerra Mundial. E o que eu tinha falado? Que em 1910, até o fim da Segunda Guerra Mundial, ela era ocupada pelo Império Japonês. E aí, com a rendição do Império Japonês na Segunda Guerra, ela foi dividida entre as ocupações soviéticas e americanas. Então, não é dividida desde a Primeira Guerra Mundial, o item está errado, certo? Calma lá de novo, vamos ver o que disseram para a gente como justificativa para esse item. Isso é um documento publicado pelo Sebrasp, que é a justificativa de alteração de gabarito, que colocou, de fato, dividida desde a Primeira Guerra Mundial, a Coreia reunificou-se depois de violento conflito civil nos anos 50 do século passado, sob hegemonia do norte comunista. E aí eles usaram isso para mudar o gabarito do item de errado para certo. Bem, pessoal, eu considero muito confuso esse item, a forma como ele foi colocado, porque ele dá a entender que a Coreia está reunificada até hoje, e isso a gente sabe que é mentira e já marca errado. E mesmo como é uma questão mais interpretativa essa parte, mesmo se você desconsiderá-la, ao dizer dividida desde a Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que não foi bem assim. Eu mostrei que foi ocupado pelo Japão em 1910 e foi dividida lá entre o Norte e o Sul durante a Segunda Guerra Mundial com a ocupação da União Soviética e dos Estados Unidos. É um item bem confuso, uma mancada do Sebrasp, na minha humilde opinião, mas bola para frente, eu vou colocar aqui ele como certo porque esse foi o gabarito oficial da prova. Vamos continuar indo para os próximos itens aqui. Vamos agora ir para o próximo item, 65. A Guerra do Vietnã é exemplo de conflito localizado que teve enorme repercussão mundial, seja por envolver uma grande potência, os Estados Unidos, seja pelas manifestações da opinião pública. Olha, quem assistiu ao filme Forrest Gump teve uma facilidade imensa para responder esse item, e foi o meu caso. É um filme que eu recomendo bastante, porque o protagonista, o Forrest, ele traça a história dos Estados Unidos participando dos eventos que marcaram a história desse país. Então, aqui você vê ele num protesto contra a Guerra do Vietnã. E isso ele tinha acabado de voltar dessa guerra, tá aqui ele lutando junto com o Bubba. E aí você percebe, então, que teve uma repercussão mundial nesse conflito no Vietnã, ou seja, localizado, porque é um conflito no Vietnã, lá no Sudeste Asiático, teve uma repercussão mundial, porque você teve tropas dos Estados Unidos lutando essa guerra. E também teve manifestações da opinião pública, como é o caso da imagem à esquerda, e também essa aqui que eu coloquei, né? Acabe com a guerra agora e traga as nossas tropas para casa. Foi um grande movimento que teve da contracultura, que se opunha a essa guerra e a várias outras coisas estabelecidas no sistema daquele período. Então sim, o item 65 está certo, a Guerra do Vietnã foi um conflito localizado com grande repercussão mundial.
66. Embora formalmente comunista, a Revolução Chinesa, sob a liderança de Mao Zedong, desde o início mostrou-se aberta à economia de mercado e à iniciativa privada. Aí não, isso daí é fake news, está errado. A gente sabe que no começo a Revolução Chinesa ela estatizou as indústrias, as empresas que tinham e planificou a economia do país. Isso é o contrário do que o item está afirmando, que desde o início mostrou-se aberta à economia de mercado. Na verdade, a China só se abriu a essa economia de mercado após a morte de Mao Zedong, com Deng Xiaoping assumindo o poder. Aí que a gente começou a ter essa abertura à economia de mercado e à iniciativa privada. No início, a Revolução Chinesa se opunha a isso. Então, 66 está errado. Vamos agora para um outro bloco de questões, dessa vez aí sobre a história do Brasil no século XX. O texto. Para muitos historiadores, o processo de efetiva modernização do Brasil tem data inaugural, a Revolução de 30 e a consequente Era Vargas, que vai de 30 até 45. Há consenso de que a Segunda Guerra Mundial contribuiu para esse processo de transformação do país, sobretudo por ter criado condições favoráveis à industrialização, de que seria exemplo exponencial a Companhia Siderúrgica Nacional. A arrancada industrial correspondeu à rápida urbanização, que alterou profundamente a fisionomia do Brasil. E aí, tendo tudo isso aí como referência inicial e considerando toda a trajetória republicana brasileira, julgue os itens que se seguem. 67. Na Primeira República, especialmente entre os governos Campos Salles e Washington Luiz, a política dos governadores funcionava em um esquema de troca de favores entre o governo federal e as oligarquias estaduais. A política dos governadores era o seguinte: o governo central ele apoiava irrestritamente os governos estaduais. Por quê? Para eleger uma bancada na Câmara Federal que fosse pró-governo. Então ele chegava ali no governo estadual, falava que ia dar o apoio, em troca iriam eleger deputados que seriam favoráveis ao governo central. E ela foi inaugurada pelo Campos Salles e perdurou ali até Washington Luiz. Ela acaba com a Revolução de 30, a gente pode dizer dessa forma, muda completamente essa dinâmica. E aí, de fato, funcionava um esquema de troca de favores, lembra aí esse apoio restrito ao qual eu me referi, entre o governo federal e as oligarquias estaduais, eleger bancada para o governo, tá? Certinho esse item 67. 68. Durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil participou diretamente da Segunda Guerra Mundial, mas, terminada a guerra, mesmo com uma política liberal, recusou-se a tomar partido no sistema de poder internacional pós-guerra, marcado pelo confronto americano-soviético, né? A Guerra Fria, aí é o que o item se refere. Bem, pessoal, a cobra fumou, de fato. O Brasil, ele lutou a Segunda Guerra Mundial durante o período de Getúlio Vargas, igual o item fala. Então, até aí, tá certo. E o Brasil lutou de forma muito importante ali na Itália. Os nossos soldados foram essenciais ali para a vitória dos aliados. E o item traz: mas terminada a guerra, mesmo com uma política liberal, recusou-se a tomar partido no sistema do poder internacional pós-guerra, marcado pelo confronto americano-soviético. Aí não, aí o item já fica errado. Por quê? Quando Vargas sai em 45, a gente vai ter a eleição do Dutra, né? E o governo do Dutra, ele era pró-Estados Unidos, oficialmente declarado pró-Estados Unidos, ali no alinhamento naquela ordem geopolítica marcada por confronto americano e soviético, né? Então, o governo Dutra foi pró-Estados Unidos. Aí a gente tem a volta do Vargas, depois, que vai de 50 até 54, quando ele se mata, e não é tão oficialmente pró-Estados Unidos, pelo contrário. Só que depois a gente vai ter, lá começando em 64, a ditadura militar, que ela é pró-Estados Unidos, sim, vai perseguir o comunismo e tudo mais, que a gente já estudou. Então, o item ele fica errado por conta dessa segunda parte, dizendo que o Brasil recusou-se a tomar partido no sistema de poder internacional pós-guerra. Pelo contrário, ele tomou partido sim. Eu citei para vocês 2 exemplos, o item está errado. 69, chegamos então ao último item de história dessa prova. A emergência das classes médias e de um operariado organizado e combativo, a partir do fim da Segunda Guerra e da queda de Getúlio Vargas, erradicou a influência dos grupos oligárquicos e do coronelismo na política brasileira. Olha só, a palavra erradicou significa então que toda essa influência foi completamente, 100% destruída, né? Não existe mais. Que influência dos grupos oligárquicos, e a gente sabe que a palavra oligarquia, né? Oligo vem de poucos, quia está relacionada a poder, anarquia, né?
Está tudo relacionado, então, ao poder distribuído para poucos, poucos concentrando o poder oligárquicos. E do coronelismo, aquelas práticas que a gente via ali, especialmente no início da nossa república, né, naquela chamada República da Espada, República Velha. E aí está dizendo que com a emergência de classes médias e de operariado organizado e combativo, tudo isso daí sumiu da nossa política. O que, como sabemos, não é verdade, né? A gente tem até hoje exemplos de lugares, né, não só de lugares, estados específicos, mas também na nossa política nacional como um todo, de grupos oligárquicos tomando o poder, né? Eu não vou citar uma família, mas vocês sabem que existem várias aí famílias na nossa política. Então, de certa forma, a oligarquia, e a gente também tem práticas coronelistas. O item está errado, porque tudo isso existe, ele disse que não existe mais, que foi erradicado. Está errado, então. Muito bem, chegamos ao final de mais uma correção e está aqui o nosso gabarito. Lembrando que a questão 64 foi aquela sobre a Coreia que deixou a gente bastante confuso. Eu agradeço aos seguidores que me ajudaram a respondê-lo. Eu também corri atrás com alguns vídeos para conseguir trazer essa resolução para vocês. Foi uma pegadinha bem sacana que o Sebrasp colocou. Foram 10 questões e todas do tipo A na prova de história. E como a gente sabe, a questão do tipo A, de certo e errado, vale X. E como x foi 0,73 para o PAIS 3 de 2019, a gente tem 7,3 pontos em disputa na prova de História. A prova vale 100, então 7,3% da sua prova foi História. E foram pontos relativamente tranquilos, porque só tinha uma questão aí com pegadinha, o resto tudo foi tranquilo de resolver. Se você estudar um pouquinho, já dava para fazer, e haviam alguns também que dava para fazer com base no bom senso, como eu tenho dito em outras correções. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo. Lembre-se de deixar o like, comentarem, se inscreverem, seguirem a gente, mandarem para os amigos, compartilharem e nesse momento de quarentena, ficar em casa, ficar tranquilo, cuidar da sua saúde. Eu sei que esse vídeo aí vai ficar salvo no YouTube, no GTV, então se você está assistindo e a gente já passou por essa situação da quarentena, que bom, continue se preparando para o PAIS aí. E é isso, galera. Até a próxima.